Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nelson Leme. Vamos resolver a questão 150 do Enem 2020, prova azul. É uma questão que fala: enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Vamos combinar o seguinte: eu vou fazer a minha leitura, mas eu recomendo que você faça a leitura para ter a sua interpretação, já que o diferencial do Enem é justamente uma interpretação do texto, além do conteúdo matemático. Então, eu preparei o slide também separado aqui em duas partes para facilitar a sua leitura. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Em vida, o carbono 14, a quantidade não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. O QT é igual a Q0, que multiplica 2 elevado ao expoente negativo, na forma de fração, menos t dividido por 5.730, em que o t é o tempo medido em ano, decorrido após a sua morte, a morte do ser vivo. Morreu, então você começa a contar o tempo. E QT é a quantidade de carbono 14 medida no instante t, tá certo? E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Então veja bem, o QT é a quantidade de carbono encontrada no fóssil. E o Q0, como fala aqui, é a quantidade do carbono 14 no ser vivo, que é constante. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, aqui nós temos 3 colunas. Na primeira coluna, o fóssil, as espécies vivas, e aqui o tipo de fóssil encontrado. O Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo, que é constante. E o QT é a quantidade de carbono 14 encontrada no fóssil, decorridos T anos. Então, com essas informações, você vai responder a seguinte pergunta: o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi aplicando a fórmula dada. Tá? Então, como combinamos, faça uma leitura, 2 leituras, faça o seu treinamento para a prova do Enem, que se caracteriza por uma interpretação do texto, além do conteúdo matemático. Vamos lembrar sempre que o Enem utiliza a teoria de resposta ao item. Resumindo, significa que é melhor que você faça as questões fáceis, procure identificar as questões fáceis e as questões médias, para depois tentar as questões difíceis. Um pedido também: se você gostar da resolução, dê um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Resolução. Nós temos aqui na tabela o Q0. O que é mesmo Q0? É a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. E aqui nessa coluna QT é a quantidade de carbono 14 no fóssil encontrado no instante T, decorrido a sua morte. Ele quer saber exatamente a pergunta qual o mais antigo. Mas observe que aqui eu já coloquei todas as aqui os Q0, tudo com uma potência de 2, porque todos esses valores de Q0 do fóssil 1 até o fóssil 5 são potências de 2. Mesma coisa para o QT,
que é a quantidade de carbono 14 encontrada no fóssil, que é uma quantidade sempre menor que a quantidade do ser vivo. E para facilitar, vamos ver aqui, eu já coloquei também aqui à direita, as potências de 2 elevado a 1 até 2 elevado a 11. E aqui eu substituí para facilitar depois o cálculo. Então, para calcular potências de 2, é só ir multiplicando por 2. 2 elevado a 1 é 2, vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, que é o 2 à quarta. 2 à sexta é 64. Para obter o 2 à sétima é 128, multiplica por 2. 2 à oitava vezes 2 é 128 e assim por diante. Aqui está colocado. Então a pergunta é, qual o fóssil mais antigo? Então aplica aqui na fórmula para achar o tempo após a sua morte. O T aqui eu vou encontrar nesta fórmula. O QT é o que está aqui na coluna da direita, é o número menor. Para o primeiro fóssil, vamos calcular para o primeiro fóssil, que está nesta linha aqui. O QT vale 32 e o Q0 para o fóssil 1, primeira linha, vale 128. Substitui 32 igual a 128, que multiplica 2 elevado a menos T sobre 5.730. Só tomar cuidado, o QT é o número menor que está nessa coluna, que é 32. E o Q0 está do lado direito da igualdade, vale 128. Bem, esse tipo de equação, como é que se resolve mesmo, hein? É uma equação que tem a incógnita, está no expoente. Incógnita no expoente é a chamada equação exponencial. E como é que resolve a equação exponencial? Com dois passos. Primeiro, você vai igualar as bases do lado esquerdo da igualdade com o lado direito da igualdade. Como 32 e 128 são potências de 2, já vai facilitar esse trabalho. Por isso que eu já coloquei aqui as potências de 2. Então, escreve 32, 2 elevado à quinta, igual 128, 2 elevado à sétima, que multiplica 2 elevado a menos a fração t dividido por 5.730. Do lado esquerdo, vamos deixar como está, 2 à quinta. Do lado direito, é um produto de duas potências com a mesma base, base 2. Você vai conservar a base 2 e soma os expoentes, propriedade das potências, quando tem a mesma base. Então, vou repetir aqui o 2 elevado à quinta. Do lado direito da igualdade, 2, conserva a base 2 e soma 7, somado com menos t sobre 5.730. Somado mais com menos, prevalece o menos aqui. Segundo passo, impõe a igualdade dos expoentes. Como você tem uma igualdade de duas potências com a mesma base, que é a base 2, você impõe que necessariamente o expoente 5 da primeira potência tem que ser igual ao expoente 7 menos t sobre 5.730. Eu vou aqui destacar expoente 5 e esse expoente. É como se cancelasse a base. Na verdade, é impor a igualdade dos dois expoentes. Então, eu escrevo 5, esse expoente, tem que ser igual a 7 menos t sobre 5.730. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, aqui na incógnita t. Então, eu posso resolver assim. Tudo que for incógnita, eu vou jogar para o lado esquerdo da igualdade. Está no segundo membro, está do lado direito. Eu vou passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Então, menos t sobre 5.730, eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade. O 7 permanece à direita, é uma constante. O 5, como é uma constante, está à esquerda, vou passar para a direita, vai trocar o sinal. Então, ficará exatamente assim. Vamos apagar aqui, ó, e eu tenho o menos t sobre 5.730, troca o sinal, fica t sobre 5.730, o 7 permanece à direita, o 5 que estava à esquerda passa para a direita, troca o sinal. 7 menos 5 dá igual a 2. Então eu tenho t sobre 5.730 igual a 2. Igual a 2 sobre 1, é uma fração. Multiplica em cruz. T que multiplica 1, denominador do 2 dá t, e 5.730 vezes 2. Multiplica em cruz. T igual
a 2 que multiplica 5.730. Então, o fóssil aqui 1 tem 11.460 anos. Será que é o mais antigo? Para responder a pergunta, eu tenho que fazer o cálculo para o fóssil 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer para o fóssil 2 e tentar ver se tem um jeito mais rápido de resolver. Fóssil 2. Vamos ver aqui a idade do fóssil 2. Então, o fóssil 2 tem QT é 8 e o Q0 é 256. Então, vou colocar QT, que vale 8, igual a Q0, que vale 256. Vamos substituir, então. Nós temos aqui QT 8, Q0 256, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730, conforme a fórmula. Vamos substituir 8 por 2 à terceira e 256 por 2 elevado à oitava. 8 é 2 à terceira, 256 é 2 elevado à oitava, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730. Substituição. Agora, ao invés de multiplicar 2 elevado à oitava por 2 elevado a esse expoente negativo, eu posso também pegar o 2 elevado à oitava, que é uma multiplicação, e passar dividindo no primeiro membro. Então, esse 2 elevado à oitava, que está multiplicando, eu posso passar dividindo no primeiro membro. Está multiplicando aqui do lado direito, ele passa dividindo no primeiro membro. Então, fica assim, ó, vamos escrever 2 elevado à terceira. O 2 elevado à oitava, que estava aqui no segundo membro, fica embaixo de 2 à terceira, igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Foi esse movimento. 2 elevado à oitava, está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 2 à terceira dividido por 2 elevado à oitava? Podemos fazer direto. Divisão de duas potências com a mesma base, conserva a base comum, que é 2, e faz 3 com menos 8. 3 com menos 8, subtração de expoentes, o 3 menos o 8 de baixo, vai dar 2 elevado a menos 5, igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Nessa equação exponencial, as duas bases são iguais a 2, é só impor a igualdade desse expoente aqui do 2 com esse expoente aqui do 2. Então, vou igualar. Menos 5 tem que ser igual a menos t sobre 5.730, que eu vou escrever aqui no alto. Olha aqui, ó. Vou escrever menos 5 igual a menos t sobre 5.730. Equação fácil de resolver, né? Se os dois são negativos, se eu multiplicar por menos 1, fica ambos positivos, que na verdade é a mesma coisa, é que pegar menos t sobre 5.730, que está do lado direito da igualdade, e jogar para o lado esquerdo, vai trocar o sinal. Menos 5, que está aqui do lado esquerdo, passa para o lado direito, fica positivo. Então, eu escrevo esta igualdade. T dividido por 5.730 é igual a 5. Aqui era menos 5, ficou mais 5. Multiplica em cruz, você vai ter isso aqui. T igual a 5 vezes 5.730, multiplicando em cruz. 5 que multiplica 5.730 dá 28.650 anos. Por enquanto, é o mais antigo que do fóssil 1. Mas o que eu observei aqui, ó, é que quando você passa 2 elevado à oitava dividindo por 2 à terceira, esse expoente negativo aqui, resultado aqui, ou positivo, tanto faz, você vai usar na multiplicação pelo número de anos, pela meia-vida. Vamos observar melhor no fóssil 3. Vamos ver agora a idade do fóssil 3. O fóssil 3, aplicando aqui a fórmula, o valor do QT, que é a quantidade de carbono no instante t, o QT é 64. E o Q0, a quantidade quando ele estava vivo, aqui no caso é 512. Então vai ficar QT 64 igual a Q0 512, que multiplica 2 elevado ao expoente negativo. Vamos substituir.
QT, 64, igual a 512, que multiplica 2 elevado ao expoente negativo, menos t sobre 5.730. Substitui o 64 pela potência de 2, que é 2 elevado à sexta, pode conferir. 512, que é 2 elevado a 9, que multiplica 2 elevado ao expoente negativo. Como fizemos no anterior, eu vou pegar o 2 elevado a 9 e vou passar como divisor de 2 elevado à sexta. O segundo membro da igualdade é uma multiplicação. Vou pegar 2 elevado a 9 e vou passar, também posso fazer assim, né? Ao invés de multiplicar duas potências com a mesma base, o 2 elevado a 9 passa dividindo. Então eu tenho 2 elevado a sexta, permanece do lado esquerdo, 2 elevado a 9 vem do segundo membro da direita e vem para a esquerda. 2 elevado a sexta divide por 2 elevado a 9. Restou, do lado direito da igualdade, 2 elevado ao expoente negativo. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a 9, divisão de duas potências com bases iguais, o 2 eu conservo e subtraio o expoente de cima menos o de baixo. 6 com menos 9 vai dar menos 3. 2 elevado a menos 3 igual a 2 elevado ao expoente negativo. Equação exponencial, as duas bases já são iguais, impõe a igualdade dos dois expoentes. O expoente menos 3, do lado esquerdo, tem que ser igual ao expoente negativo aqui do lado direito. Então vamos escrever aqui acima, menos 3 igual a menos t dividido por 5.730. Como eu tenho número negativo igual a número negativo, posso multiplicar por menos 1, ou simplesmente o que está do lado direito passa para o lado esquerdo. O que está do lado esquerdo, menos 3, vai para o lado direito, ambos trocam o sinal. Então fica aqui do lado esquerdo, t dividido por 5.730, igual do lado direito, fica mais 3, trocou o sinal. Multiplica em cruz, você vai ter t igual a 3, que multiplica 5.730. Com alguma experiência, e esse é um diferencial do Enem, algumas questões você vai levar 8 minutos, 10, até 15, às vezes vai perder tempo, por isso que é bom fazer as questões fáceis. No entanto, quem percebe que a meia-vida, 5.730, está multiplicando por um número, sempre esse número, você vai perceber que dividindo aqui o Q0 por QT, fazendo esta conta, aqui, ó, aqui vai dar 17.190 anos, a idade desse fóssil. Mas quando você divide o Q0 por QT, ó, no fóssil 3, Q0, 512, divide por QT, que é 64. 512 dividido por 64, transforma em potência, 2 elevado a nona, divide por 2 a sexta, dá 2 a terceira. Esse expoente, em todos os casos, esse expoente 3, é usado para multiplicar a meia-vida. Olha aí, esse 3 ele é usado para multiplicar a meia-vida. Então, eu posso, se alguém percebesse, não era necessário fazer o quarto, o quinto, talvez nem o terceiro, se tivesse percebido. Que quando você divide Q0 por QT, você encontra uma divisão de duas potências, o expoente dela é usado para multiplicar a meia-vida e obter o mais antigo. Então aqui, ó, vamos dividir o Q0 por QT. Vamos indicar aqui um sinal de divisão para todos eles. Fazendo a conta, 128 divide por 32, você vai encontrar resultado 4. 256 divide por 8 dá 32. 512 divide por 8, por 64 dá 8. 1024 divide por 512 dá 2. Qual é o maior número obtido dessas 5 divisões? É justamente no fóssil de tipo 2. O fóssil de número 2 vai dar a maior divisão, que é o 256 dividido por 8, e 32 é o 2 à quinta. Se você voltar no fóssil 2, você vai ver que a meia-vida está multiplicado por 5. Portanto, o fóssil 2 é o mais antigo, que fornece o expoente 5. 32 é o 2 à quinta. Portanto, a resposta é o fóssil 2.
este é o fóssil mais antigo, conforme nós conferimos. Reconheço que é uma questão difícil de reconhecer, mas é o diferencial. Quem tem o conhecimento de potência já facilita muito. Vamos marcar a alternativa correta. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi o fóssil 2, que você pode marcar a alternativa B de bola. Então eu peço, se você gostou da resolução, dê um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.